Nós vamos dando continuidade à nossa série, cujo tema é Esforcem-se, sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa série, na verdade, o título e subtítulo dessa série tomam por base a mensagem do livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento que nos traz um vislumbre, dessa realidade celestial, ou seja, o tabernáculo que está nos céus, onde o verdadeiro sacrifício foi oferecido a Deus, Jesus como o nosso sumo sacerdote e também cordeiro e também oferta, sacrifício por quem deu a sua vida por nós. E ao dar a sua vida por nós, em nosso resgate, o livro de Hebreus diz que ele abriu para nós um novo e vivo caminho por meio do sacrifício realizado no seu corpo. Esse novo e vivo caminho que foi aberto para nós por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, é o que nos dá o acesso pleno a este Deus. Então, quando o Hebreus fala de ousadamente entrarmos pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós, ele mostra essa realidade, algo que já está presente e que pela fé podemos e devemos fazer, entrarmos numa relação perfeita de unidade com o Deus Santo. O véu que separava já não separa mais, temos acesso ao Santo dos Santos por meio deste caminho que nos foi aberto, e este caminho se chama Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente olha para isso, o que deve ficar claro para nós, e que é a grande mensagem do livro de Hebreus, no que diz respeito à nossa vida prática agora, ou seja, agora que adentramos o Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, significa que os nossos antigos caminhos já não servem mais. Tentar andar pelos nossos antigos caminhos não vão nos levar a este Deus e ao relacionamento com esse Deus. Os nossos caminhos de legalismo, de religiosidade, já não levam mais a Deus. O caminho dos sacrifícios, das ofertas, do tentar justificar-se e merecer a graça de Deus, já não nos levam mais a uma comunhão com esse Deus. O caminho do pecado, da desobediência, também não nos levam a esse Deus. Os nossos antigos caminhos, sejam eles do legalismo e da religiosidade, sejam eles do pecado e dos nossos próprios desejos e vontades da carne, já não servem mais. O único caminho que temos é este novo e vivo caminho. Então, qual é o convite? Esforcem-se, santifiquem-se. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se nós pecarmos ou continuarmos a pecar deliberadamente, já não tem mais perdão por estes pecados. Ou seja, os antigos caminhos têm que desaparecer. E o único caminho pela nossa frente a ser visto com clareza e pelo qual devemos caminhar é Jesus Cristo. Antes de entrarmos no assunto de hoje, então, eu gostaria de fazer 3 considerações iniciais acerca da santificação. Pessoalmente, eu posso te dizer que nenhuma outra série que nós fizemos da Iba Viva geraram tantas perguntas como essa série acerca da santificação. Toda semana eu respondo perguntas por WhatsApp, pessoalmente, etc., acerca dos assuntos que têm sido tratados aqui aos domingos sobre o tema da santificação. Pensando nessas perguntas e como introdução ao assunto de hoje, eu quero fazer 3 considerações acerca da santificação. Primeiro, a santidade é um imperativo. Segundo, fomos feitos para a santidade. E terceiro, nós já somos santos em processo de santificação. A primeira delas é considerarmos e termos isso com muita clareza, de que santidade é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem do Senhor. Santidade, para nós, povo de Deus, não é uma opção, não é uma alternativa, mas um mandamento, uma ordem, e como toda ordem dada pelo nosso Senhor, a nossa resposta é de obediência. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E aonde é que está escrito, sejam santos porque eu sou santo? Por todo o livro de Levítico, principalmente. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, olha que interessante. Existe uma porção de leis que do Antigo Testamento já não se aplicam mais a nós, e isso tem que estar muito claro para nós.
Por exemplo, nós não sacrificamos mais animais para perdão de pecados. Não fazemos mais rituais de purificação. Nós não temos mais as regras alimentares do povo de Israel do Antigo Testamento sendo colocadas sobre nós. Nós não temos mais as regras cerimoniais do povo de Israel sendo colocadas sobre nós. Isso claramente em Jesus Cristo deixa de vigorar esses mandamentos sobre a igreja, povo de Deus, reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Então esses mandamentos, claramente, vários deles, já perderam o seu valor para nós, igreja de Cristo. Mas existem uma porção de mandamentos que o Novo Testamento não só os reconhece, como os fortifica, como traz para nós este mandamento com uma força toda renovada. Por exemplo, sejam santos, porque eu sou santo. Povo de Deus é povo que busca santificação, porque o seu Senhor é santo, porque aquele que nos chamou é santo. E o Novo Testamento pode dizer isso com tanta clareza, com um sorriso nos lábios, sabe por quê? Porque agora nós, igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo, temos algo que o povo lá atrás, no Antigo Testamento, não tinha. Eles tinham o mandamento, mas não tinham a força para realizar o que o mandamento exigia. E nós, igreja, nós não só temos o mandamento, como temos o Espírito Santo de Deus, a força vivificadora deste Deus que está em nós, atua em nós e nos dá não só a vontade, o desejo, a inclinação, mas o poder de sermos de fato santos, como o nosso Deus é santo. A segunda consideração é que nós fomos feitos para a santidade. O propósito da nossa criação, como o propósito da nossa salvação é a santidade. Então, aquele que nos cria, o nosso Criador, é também o nosso Redentor. E tanto na criação, quanto na redenção, o propósito se mantém o mesmo. Olha o que Paulo diz para os Efésios, no capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E como isso às vezes conflita com o nosso conceito tão egocêntrico, centrado no indivíduo que a gente tem da salvação. Para nós, a salvação muitas vezes, sabe o que é? Eu sou salvo em Cristo. Sabe o que isso significa? Que um dia eu vou para o céu. Eu sou salvo em Cristo. Sabe o que isso significa? Que eu estou livre do fogo do inferno. Bom, isso tudo é uma bênção maravilhosa. Não irmos mais para o inferno, não encontrarmos mais a perdição eterna e estarmos por toda a eternidade com o nosso Deus. Só tem um detalhe, meus irmãos. Isso é só parte da verdade. Não é ela toda. Isso é só uma parte da verdade. Porque a salvação não pode ser definida, resumida, encerrada num conceito de apólice de incêndio contra o fogo do inferno. Salvação é para a santidade. Fomos escolhidos nele antes da criação do mundo, não é para não irmos para o inferno, é para sermos santos. Então o que a nossa mente, ainda treinada e viciada no pecado, costuma fazer? Olhamos para a obra da salvação e queremos extrair dela somente aquilo que nos beneficia de uma perspectiva muito mundana, mesquinha e egocêntrica. Eu não quero ir para o inferno, então tem que ser salvo. Só que nós nos esquecemos das responsabilidades que a salvação traz para nós. Nos esquecemos que Ele abriu esse novo e vivo caminho para que andemos neste novo e vivo caminho. E andar neste novo e vivo caminho é renunciar todas as coisas para andar no novo e vivo caminho. É se desvencilhar de todo o peso supérfluo que nós carregamos na vida, que é uma vida treinada no pecado, para caminharmos em novidade de vida. Caminhar no novo e vivo caminho é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Caminhar no novo e vivo caminho é fazer aquilo que Paulo diz que faz lá em Filipenses capítulo 3. Sabe o que ele diz? Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. E ao dizer isso, ele vai dizer o seguinte: por este Cristo eu perdi todas as coisas.
para poder andar com Ele. Na sexta-feira nós estávamos num pequeno grupo conversando exatamente sobre isso. E é interessante como a salvação traz para nós muito esse conceito. Eu vou aceitar Jesus, desde que você me explique muito bem o que eu ganho com isso. Meus irmãos, não é o que você ganha. A pergunta certa é o que eu tenho que perder. O Evangelho não é para você ganhar alguma coisa, é para você perder todas as coisas. É o poder de Deus para que você deixe tudo para trás para seguir Cristo. É o poder de Deus para que todas as coisas deixem de ser importantes e necessárias, sejam destruídas, como Paulo diz, sejam consideradas como refúgio, quando comparadas com a grandiosidade da glória de Jesus Cristo. É jogar todas as coisas no lixo para seguir Cristo e andar com Ele no novo e vivo caminho. Portanto, a santidade não é opcional. A santidade não é uma alternativa para nós cristãos e nem qualifica uma categoria especial de cristão. Ser cristão é ser santo ou não é ser cristão. Ser cristão é viver uma vida de santidade ou não é ser cristão. Ser cristão é buscar santificação, lutar contra o pecado ou não é ser cristão. E a terceira consideração, nós já somos santos em processo de santificação. Eu quero chamar a atenção para essa saudação de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, parte A. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Paulo, você deve estar confuso, né? Você deve ter escrito coisa errada. Se eles já são santificados em Cristo Jesus, como é que eles podem ser chamados para serem santos? E aqui a gente tem que pensar na santificação em dois sentidos. O primeiro sentido da santificação é quem agora nós somos em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, nos méritos de Cristo Jesus, nós somos seu povo santo. Fomos santificados, em que sentido? No sentido mais literal da palavra hebraica santo, que é separado. Separado. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente sabe que lá no culto da religião de Israel, você tem o templo, você tem o tabernáculo, e você tem, tinha tanto no tabernáculo quanto no templo, os utensílios que eram utilizados exclusivamente no culto a Deus. Lembra disso? Certo? Esses utensílios eram fabricados no céu? Eram feitos por anjos? Não. Comuns. Eram utensílios fabricados por nossos artesãos, tecelões e etc. Pessoas que fabricam vestimentas, objetos da mesma forma como todos os outros objetos que a gente tem na nossa casa. Só tinha um detalhe. A partir do momento, por exemplo, que essa garrafa era santificada para o culto a Deus, o que significava? Que a partir daquele momento da santificação desse objeto, este objeto era separado do uso comum para ser utilizado exclusivamente no serviço a Deus. Qualquer utilização desse objeto que não fosse para o culto a Deus era uma profanação, era um pecado gravíssimo. Isso é o conceito de santificação. E não só objetos eram santificados, mas Deus santificou para si pessoas, os sacerdotes, os levitas, tirados exclusivamente para o serviço a Deus. Não só sacerdotes e levitas, uma parte especial do povo de Israel, mas o povo de Israel era chamado de povo santo, nação santa. Em que sentido? Separado dos outros. Em que sentido são separados? São agora propriedade de Deus. Vivem exclusivamente para Deus. Em Jesus Cristo, nós entramos para essa categoria. Em Jesus Cristo, nós somos santificados, separados e somos formados como povo exclusivo de Deus. Este povo exclusivo de Deus é a nossa posição. Somos santos por causa dos méritos de Jesus Cristo. Agora esse Deus chega para nós e diz o seguinte:
Agora eu te considero santo por causa do sacrifício do meu filho. Então, viva de acordo com a sua nova posição. Se você foi santificado em Cristo Jesus, então santifique os seus pensamentos, os seus desejos e as suas ações. Acrescente santidade ao seu modo de viver. Acrescente santidade ao seu modo de pensar, desejar, relacionar-se. Acrescente santidade à sua vida, santifique a sua vida em todos os seus aspectos, porque para mim, aos meus olhos e por meio do sacrifício de Jesus Cristo, vocês já são povo santo. Portanto, já somos santos em um processo de santificação. Sabemos, portanto, então, que a santificação é uma responsabilidade que, sem dúvida nenhuma, está nas nossas mãos. Mas ela só tem sentido e só é possível por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Qualquer tentativa de santificar-se, ser moralmente transformado, melhor e etc., sem que seja baseado no sacrifício de Jesus e na consciência de que o Espírito Santo de Deus atua, vive em nós, é legalismo. Então qual é o nosso chamado? Para uma consciência de que por causa de Jesus já somos santos, pertencemos exclusivamente a Deus e nada nos tira dessa posição. Mas justamente porque já somos o povo santo, somos chamados para sermos santos, para acrescentar santidade ao nosso viver diário. Diante dessas três considerações, a gente faz a pergunta acerca do ponto inicial da santidade. Qual é o ponto de partida para a nossa santificação? A gente vai ver a santificação como uma resposta nossa ao que Jesus Cristo fez por nós. Como uma reação nossa do povo de Deus àquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu quero começar essa argumentação fazendo uma referência ao professor e pastor Russell Shedd, por quem tem um carinho muito grande, e no seu livro Lei, Graça e Santificação, ele diz o seguinte: toda conversão genuína cria no coração do neófito, do novo convertido, um desejo inevitável que o conduz para a santidade. Um filho de Deus ganha do espírito de adoção um estímulo para tentar agradar a seu pai. Antes de crer no Senhor Jesus Cristo, ele admitia a existência da lei moral que orienta a humanidade, em geral, a respeito do certo e do errado. Apesar disso, ele não se importava com esse padrão revelado na consciência. Mas agora, a santificação virá a ser o alvo de sua vida. O arrependimento e o nascimento do Espírito criam uma nova inclinação. Então, o que o Dr. Shedd está mostrando nessa argumentação dele? Que a santificação é a resposta natural do ser humano que entendeu o sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles que nasceram de novo, vivem agora naturalmente uma nova inclinação. Ou seja, quem éramos nós antes de nos convertermos a Jesus Cristo? Pessoas que tinham uma noção de certo e errado, uma vez que o Evangelho diz que na nossa consciência já estava colocada uma lei de Deus que nos acusava acerca do certo e do errado. Nós tínhamos já uma certa consciência do certo e do errado, mas não estávamos nem aí para essa consciência. Fazíamos e vivíamos do jeito que a gente queria. A nossa vontade era a Nossa Senhora. O nosso desejo era o nosso Senhor. E a gente vivia para nós mesmos, sem se importar com qual era a vontade de Deus. O que é certo e errado para Deus. A gente não se importava com isso. Só que daí veio, e como a gente cantou, né, uma maravilhosa graça se revelou a nós em Jesus Cristo. Nós fomos alcançados por essa graça, reconhecemos em Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, percebemos que o nosso Criador é também o nosso Redentor, e diante disso surgiu em nós uma nova inclinação, não mais para satisfazer os desejos da carne e os desejos do pecado, mas para viver para agradar o nosso Pai.
para viver em santidade, para buscar uma vida de santificação. Sem dúvida nenhuma, com todas as suas dificuldades e com todo o preço, o esforço da nossa parte, que encontra no trabalho do Espírito o poder e a força para que o nosso esforço tenha algum sentido e não seja um legalismo. Mas é justamente nesse ponto que nós avaliamos o nosso coração e percebemos que o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito de adoção de filhos, nos leva a querer viver para agradar o nosso Pai. Então, diante disso, gente, a pergunta que deve surgir em nós é a seguinte: quais reações o conhecimento do plano divino de salvação deve produzir em mim? Qual deve ser a nossa reação diante dessa graça que se revelou salvadora a nós? Quais devem ser as nossas respostas a Deus diante dessa graça que Ele revelou para nós no sacrifício e na ressurreição do Seu Filho? J.I. Packer, no livro A Redescoberta da Santidade, que nós temos usado como referência e indicado para a igreja, nos dá 4 razões, e é sobre elas que eu quero falar nessa manhã com vocês. A primeira, o temor diante da grandeza de Deus. A segunda, a gratidão pela misericórdia de Deus. A terceira, o zelo pela glória de Deus. E a quarta, viver como filho de Deus. A primeira, quando nós falamos sobre o temor diante da grandeza de Deus, vamos considerar um pouco o testemunho que o apóstolo Paulo dá sobre a sua própria conversão, que ele escreve lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Olha que interessante. Quem é que está se considerando um homem blasfemo, perseguidor e violento? Não é um pagão, não é um marginal, não é um bandido, não é alguém que desconhece o Senhor. Quem está se considerando como blasfemo, perseguidor e violento é o apóstolo Paulo, que outrora foi Saulo de Tarso. Quem é ele? Um membro do partido religioso dos judeus, chamado de fariseus, que era o partido mais rigoroso que tinha no que diz respeito ao cumprimento da lei de Deus. É um homem profundamente religioso, profundamente devotado à lei de Deus, profundamente devotado a cumprir todos os detalhes prescritos na lei desse Deus. O homem que tem a obediência a Deus conforme a lei como a sua prioridade de vida mais fundamental. Só que acontece o quê? Jesus Cristo na vida dele. Ele vai conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai perceber que tudo aquilo que ele considerava como obediência a Deus, zelo pela lei do Senhor, na verdade era um ser humano tentando justificar a si mesmo. Na verdade era um ser humano encurvado sobre o seu próprio coração e querendo utilizar a lei perfeita, boa e pura do Senhor como instrumento de autossalvação. Então o que o apóstolo Paulo diz? Contudo, eu recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. São as primeiras palavras do apóstolo Paulo sobre a sua experiência de conversão em Cristo Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. O que ele está dizendo então? E o que é interessante, Paulo diz isso no final da sua vida,
não no começo da sua jornada. E no final da sua vida, numa das suas últimas cartas, Paulo, já com a idade avançada, depois de décadas de conversão a Cristo, serviço ao Senhor como missionário, apóstolo, pastor, teólogo, escritor de cartas, ou seja, uma vida devotada agora a Jesus Cristo. Ele olha para si e diz o quê? Eu, o pior de todos os pecadores, alcancei graça e misericórdia. Porque nunca se tratou dos meus méritos, das minhas qualidades, da minha elevação moral, nunca se tratou disso. Sempre se tratou da graça e da misericórdia desse Deus. E quais são as últimas palavras de Paulo acerca da sua experiência de conversão? Honra e glória a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. A gente podia passar o domingo inteiro aqui, vasculhando as cartas de Paulo, para encontrar em todas as cartas de Paulo as expressões de louvor e adoração que ele entrega a Deus. Porque em Paulo e nos seus textos e em todo o Novo Testamento e em toda a Escritura, nós vamos encontrar uma única verdade, uma única resposta possível do ser humano diante da salvação que Deus concedeu a nós. Louvor, honra, glorificação a Deus, falar bem do Senhor. É a consciência de seres humanos pecadores. É a consciência de um homem que olha para si e diz: eu, o pior de todos os pecadores, estou diante daquele a quem deve ser dada toda a honra e glória para todo o sempre. É o temor, a reverência diante deste Deus que é exaltado sobre todas as coisas. Por isso que ao falar da sua experiência de conversão, Paulo tem que colocar ali uma expressão de louvor e de adoração a esse Deus. A mesma coisa acontece quando nós olhamos para o livro do Apocalipse. O Apocalipse é interessante, o Caleb falou um pouco sobre o Apocalipse na semana passada, mas é um livro que eu não sei se você já teve essa experiência quando você conversa às vezes com as pessoas acerca de livros da Bíblia. Apocalipse talvez seja o livro menos lido pelas pessoas. Não só porque ele é difícil, porque é um livro altamente simbólico, mas por todo o entulho que a gente tem de obras literárias e de filmes que foram jogados em cima do Apocalipse e que nos impedem de contemplar a beleza desse livro. Então, com todo esse entulho de literatura e filmes que foram feitos em cima do Apocalipse, a gente tem mais medo do Apocalipse, né? Medo do que está escrito ali, do que realmente alcançar a sua mensagem, que originalmente é uma mensagem profunda de louvor e de adoração a Deus. Quando que João recebe essa revelação do Apocalipse? No dia do Senhor. No dia do Senhor achei-me em espírito. O dia do Senhor é o dia que o povo de Deus se reúne para adoração. E no dia do Senhor, o que o Senhor mostrou para João? A adoração que está acontecendo no céu. O que João viu no Apocalipse? A realidade celestial. E ao perceber essa realidade celestial, olha as coisas que ele registra para nós. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Esse é o culto que está acontecendo nesse exato momento na esfera celestial. Enquanto nós estamos aqui, o que está acontecendo na esfera celestial é isso daqui. Dia e noite, sendo repetidas sem parar as palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Um pouco mais para frente, capítulo 5, versos 11 e 12. Então olhei novamente e ouvi as vozes, presta atenção, de milhares e milhões de anjos. Consegue imaginar isso? Eu ouvi as vozes de milhares
e milhões de anjos. Gente, se é de arrepiar, não sei você, mas se é de arrepiar ouvir o nosso coral cantando aqui numa Páscoa, que são o quê, Patrick? 30, 40 pessoas? 40 pessoas. Imagina o que deve ser ouvir as vozes de milhares e de milhões de anjos cantando numa só voz e em forte voz. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Essa é a realidade do nosso Deus. É quem Ele é. É quem Ele é. Nós temos que entender que a nossa vida e a nossa busca por santificação se desenvolve diante do Deus que é o Todo-Poderoso. É em temor diante da grandeza desse Deus. Na semana passada nós tivemos a semana teológica aqui na igreja, semana retrasada. E inclusive ela já está disponível no nosso canal do YouTube. Falamos sobre a teologia da adoração. Se você perdeu, se você não pôde vir, assista por gentileza. E uma das coisas que a gente percebe quando a gente reflete sobre a adoração dentro de perspectiva bíblica é o quanto nós fomos nos familiarizando demais com Jesus. E Jesus deixou de ser para nós o Cordeiro exaltado, que está sentado no trono e governando o universo, para se tornar um amiguinho, um brotherzinho. Alguém que a gente chama até de você, de tanta familiaridade que a gente acha que pode ter com Ele. A gente precisa ler o Apocalipse de novo, para saber que Ele não é brotherzinho. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Cordeiro que se assenta no trono. E a nossa resposta não é essa pseudo-familiaridade. A nossa resposta é de temor e tremor diante da glória dEle. Essa que deveria ser a nossa consciência diante do Rei. É a consciência lá de Isaías, no capítulo 6. Eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei. É esse temor, e não essa pseudo-familiaridade com Jesus que virou amiguinho, que virou parceirinho, que a gente se sente tão à vontade com Ele, que chama Ele até de você. Me desculpa, mas a palavra de Deus não nos autoriza isso. A palavra de Deus nos convoca a reverência e temor diante do nome santo do Cordeiro que esteve morto, que agora vive e governa sobre todas as coisas. Assim como Jesus não poderia ter a coroa sem a cruz, também não podemos ter a santidade sem o louvor. A verdadeira vida de santidade está enraizada no solo da reverência, na adoração. Ela não cresce em outro lugar. A santidade não cresce numa vida displicente. Santidade não cresce em vida irreverente. Santidade não cresce em vida de pseudo-familiaridade com o Cristo exaltado. Santidade cresce na reverência e no temor diante da grandeza do nosso Deus. A segunda consideração é a gratidão pela misericórdia de Deus. A segunda reação nossa é a gratidão pela misericórdia de Deus. Paulo diz em Efésios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o seu bendizer a Deus, o seu hino de louvor a Deus, vai até o verso 14 do capítulo 1 de Efésios. Mas aqui a gente já sabe o seguinte, que deve ser para nós a reação nossa de uma vida buscando santidade e de reação diante dessa salvação que recebemos do Senhor. Sabermos reconhecer e sermos gratos pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Quando a gente considera as bendições do apóstolo Paulo nas suas cartas a Deus, em nenhum momento você encontra o apóstolo Paulo agradecendo ou exigindo de Deus coisas circunstanciais. Todo o foco das petições de Paulo e dos agradecimentos de Paulo é acerca de Deus e do seu reino, e não nós.
Então nós estamos nos acostumando demais a pedir coisas a Deus que dizem muito mais respeito à nossa agenda pessoal, ao nosso desejo pessoal e à realização dos nossos sonhos carnais a Deus. E nos esquecemos do real motivo de gratidão que nós temos a Deus. Tanto que se nós não recebemos aquilo que nós queremos, Deus não vai encontrar louvor nos nossos lábios. O que Deus vai encontrar nos nossos lábios? A murmuração, a reclamação. Ou aquela velha fala, eu tenho orado e Deus não responde a minha oração. Tiago tem uma resposta para isso. Se você tem orado e Deus não tem respondido suas orações, é porque você ainda não aprendeu a pedir. Porque você está pedindo para gastar com seus próprios prazeres. A petição que Deus não rejeita e a petição que Deus responde é aquela que diz respeito a Ele e ao seu reino. E não a nossa agenda, mas a agenda dEle. Nossa vida é dEle. Essa oração, Ele não vai deixar sem resposta de jeito nenhum. Quando a oração está dirigida a Ele e ao seu reino. E em resposta nossa, qual que vai ser? A gratidão. Porque é o reconhecimento de que tudo o que temos recebido dEle, sua misericórdia, sua graça, o seu amor, é o que de fato nós precisamos. Esse é o reconhecimento. Uma vida que aprendeu a reconhecer no Senhor tudo que Ele nos tem dado, é uma vida que não precisa de mais nada. Quando nós reconhecemos e agradecemos pela sua misericórdia, a gente vai levar em consideração o quanto custou para este Deus nos salvar. O quanto essa graça custou para Ele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A resposta nossa a este Deus deve ser uma constante gratidão pela misericórdia desse Deus, pela graça desse Deus e o reconhecimento que o amor deste Deus por nós custou a vida do seu único Filho. É o que Paulo diz para os Romanos no capítulo 5, verso 8 e capítulo 8, verso 32. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Que coisa linda, gente. Qual é o convite da graça desse Deus? É que você pare de olhar para você mesmo e olhe para a misericórdia dele. É que você pare de olhar para si mesmo, para suas demandas pessoais, para a sua agenda pessoal e passe a considerar o que Ele fez por você. É daí que vai brotar a gratidão. Gratidão não pelas circunstâncias, mas a gratidão pelo plano eterno desse Deus que nos alcançou. A santidade é uma reação. A santidade faz parte, portanto, desse coração que é grato a Deus pela sua misericórdia destinada a nós. Terceiro, o zelo pela glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim para os Efésios no capítulo 1. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Para o Novo Testamento, a vida, a morte, a ressurreição e a entronização de Jesus Cristo é o ápice da história humana. É neste evento que a história humana está sendo decidida.
A nossa salvação está no centro de todo esse projeto de Deus. A igreja é o seu povo, que tem em Jesus Cristo seu cabeça. Isso é centro no plano de Deus, da redenção da humanidade. Aonde está o nosso zelo? Aonde está o nosso cuidado? Aonde está o nosso empenho cuidadoso de considerar que o Cristo, diante de quem nós vivemos e que vive em nós, é o Senhor exaltado, que recebeu todo o poder, que recebeu o nome que está acima de todo o nome, que recebeu a autoridade e o domínio sobre tudo o que existe, de todos os nomes, em todas as eras, para todo o sempre. A santificação é uma resposta zelosa à glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Quando vamos para o Apocalipse, o que nós vemos nessa visão maravilhosa que João tem dos céus? Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Diante dessa imagem, do contexto, versos anteriores e posteriores, sabe o que João está mostrando para nós? Que no centro, exatamente no centro da realidade celestial, está o trono do Cordeiro. E do seu trono é que partem todas as coisas. E diante do seu trono é que estão todos os anjos, os seres viventes e os 24 anciãos. E em honra ao Cordeiro que se assenta no trono, é que os 24 anciãos jogam as suas coroas, se prostram e o adoram. Santidade é um reconhecimento zeloso da glória do Cristo exaltado. Enquanto ela for uma opção, um talvez, ou alguma coisa que a gente enche de dúvida teológica para não assumir a nossa responsabilidade, a gente nunca vai entender de fato qual é o propósito da nossa existência. Porque nós fomos criados para a santidade. Fomos feitos para a santidade. E em quarto e último lugar, a santidade, ou a reação que a santidade, onde a santidade nasce, tem na santidade o seu ponto inicial. São pessoas que vivem como filhos de Deus. E a gente precisa considerar aqui as implicações de uma relação de pai e filho. É muito legal ver que o Novo Testamento trata a nossa relação com Deus não como uma relação de servos e de senhores, apesar de ser verdade, que Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Mas o Novo Testamento trata essa relação na linguagem da paternidade. Sabe por que isso é lindo demais? Que Paulo fala tanto de sermos adotados como filhos, de vivermos com Ele uma relação de pais e filhos. Porque a relação de servo e de senhor não necessariamente traz consigo uma aproximação, não traz consigo afetos, não traz consigo cumplicidade. A relação de mestre e de senhor, de senhor e de servos, de escravos, é uma relação que pode estabelecer exatamente o oposto disso. Uma vez que eu sou um escravo, uma vez que eu estou aviltado na minha dignidade humana, uma vez que eu tenho diante de mim um escravizador, eu o obedeço porque eu não tenho alternativa. Eu obedeço para preservar minha vida. Mas eu não preciso ter afeto nenhum por ele. Muito pelo contrário, não vai ser uma relação afetiva. Vai ser uma relação muito mais de ódio, de culpa, de rancor, de todas as outras coisas do que relações afetuosas. Mas o Novo Testamento nos dá uma outra imagem para pensar a relação com Deus. Recebemos o Espírito que nos adota como filhos. Recebemos e temos dentro de nós o Espírito por meio de quem nós olhamos para Deus e dizemos para Ele: Abba, Pai, Paizinho querido. Expressamos para Ele um afeto filial.
Podemos, por meio da força do Espírito, olhar para o nosso Pai e viver para agradá-lo. Assim como, numa relação de pais e filhos, nós temos uma outra realidade. Que realidade é essa? É que o Pai sabe o que você pensa. O Pai sabe quem você é. O Pai conhece cada detalhe da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas emoções. As pessoas com quem você convive, inclusive cônjuge, não sabem tudo de você. Você concorda comigo isso? E nem podem saber, porque provavelmente se souber tudo de você, acabou. Infelizmente nós somos isso aí, gente. Mas o Pai conhece e mesmo assim nos ama. O Pai conhece e não abre mão da gente. O Pai conhece e enviou o seu Filho para que o sangue dele cubra todos os seus pecados. O Pai conhece. Significa que não tem nada que a gente possa esconder do Pai. O Pai conhece suas imperfeições. O Pai sabe como que você tem lidado com a santidade. Se a santidade é algo que realmente você tem trabalhado, se esforçado por ela, lutado contra o pecado, ou se você tem dado de ombros para a santidade. O Pai sabe disso. O Pai sabe da sua incredulidade, o Pai sabe das tuas dúvidas. O Pai sabe o quanto que você confia nele, o quanto que você desconfia dele. O Pai sabe tudo. E justamente porque o Pai sabe de todas as coisas, é que como filhos, nós podemos tranquilamente nos submeter à sua disciplina. Viver como filhos numa relação com Deus, é viver a realidade do que o autor de Hebreus diz para nós no capítulo 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Sabe qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? O filho que não é amado pelo seu pai. O filho ilegítimo. Esse que é o filho que não é disciplinado pelo seu pai. Mas o que o Senhor está dizendo? Espere com naturalidade a repreensão do pai. Espere com naturalidade e alegria a disciplina do pai. Porque se ele nos disciplina, é porque ele nos ama. Se ele nos castiga, é porque ele nos ama. Entende? Se ele nos disciplina é porque ele quer o nosso melhor. Se ele nos disciplina é porque quer que a nossa vida seja uma vida condizente com o plano dele para nós. Porque nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Interessante a Bíblia dizer isso tão claramente para nós, algo que a gente já sabia, não é verdade? Você lembra de quando você era disciplinado pelos seus pais? Era gostoso? Era prazeroso ou não? Às vezes eu estava conversando com uns amigos com quem eu corro e dizia para eles o seguinte, às vezes eu fazia algumas coisas e aí minha mãe chegava para mim e dizia assim, se eu te disciplinar agora, eu vou machucar você. Se eu te bater agora, eu vou machucar você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te bater só amanhã. Porque aí eu vou bater com um pouco mais de amor e ternura. Então eu já sabia que no dia seguinte ia vir a surra. Mas vinha com ternura e vinha com amor. E não com a raiva de uma mãe que está vendo o filho desobedecer o tempo todo. Entende? Então, gente, a disciplina não é gostosa na hora que ela acontece. Nós nos sentimos contrariados. O nosso orgulho é ferido. A nossa vontade é contrariada. A disciplina não é gostosa no momento. Mas o Filho de Deus, aquele que tem consciência de que é filho de Deus, ele aceita a disciplina com alegria. Sabe por quê? Porque mais tarde essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A gente aceita a disciplina e nós nos arrependemos e nós mudamos de caminhos. Nós abrimos mão, nós aceitamos ser corrigidos pelo Senhor, porque eu sei qual é o resultado dessa correção.
Porque eu sei que lá na frente o produto é justiça e paz. Porque eu sei que lá na frente é uma intimidade maior com o Pai. Porque lá na frente eu sei que esse Pai está me levando para a maturidade. O Pai que não disciplina é o Pai que mima. E Deus não cria filhos mimados. Deus cria filhos à sua imagem e conforme a sua semelhança. E se tem uma coisa que o nosso Deus não é impulsivo, mimado. Este Deus está criando filhos à sua imagem e conforme a sua semelhança, e não crianças mimadas, que exigem dele tudo do jeito que querem e na hora que querem, mas filhos que aprenderam a se submeter à disciplina do Pai, porque confiam no Pai, porque amam o Pai, e porque sabem que lá na frente o resultado é justiça e paz, para todos aqueles que na disciplina foram exercitados. Feche seus olhos e vamos orar?